Viva Voz, com Vera Magalhães. E aí, Vera? Oi, Sardenberg, boa tarde para você e para Cássia, para os ouvintes e para quem assiste o CBN Brasil. Boa tarde, Vera. Vera, o nosso assunto é a comunicação do presidente Lula, especialmente isso que ele anda falando sobre alimentos, o que a gente deve comprar, não deve, enfim, qual é o seu comentário, Vera? Pois é, ontem ele deu essa entrevista para rádios baianas, que é uma entrevista que já faz parte dessa nova investida de comunicação que visa colocar o presidente mais perto da população, falando para veículos de alcance popular, também viajando mais e participando de palanques para inaugurar obras, tudo isso com o objetivo de melhorar a sua avaliação, que a gente sabe pelas pesquisas que não anda bem. Mas qual é o problema, Sardenberg? É que as falas de improviso do Lula, talvez mais neste mandato do que nos mandatos anteriores, elas têm causado muito problema. Elas mostram um presidente que sempre foi conhecido pelo seu poder de comunicador, talvez um pouco enferrujado, talvez um pouco sem essa embocadura correta. Porque essa frase ela é problemática em muitas dimensões, né? O que falou o Lula, só para a gente lembrar para o nosso ouvinte? A frase é a seguinte: se todo mundo tivesse consciência de não comprar aquilo que está caro, quem está vendendo vai ter que baixar para vender, senão vai estragar. Isso é da sabedoria do ser humano. Portanto, o que ele está dizendo é que as pessoas já sabem isso, já praticam isso na sua vida. Outra coisa bastante diferente é achar que isso vai ser um mecanismo suficiente para controlar a inflação e que, portanto, ao sugerir isso às pessoas, ele está eximindo o Banco Central de ter de elevar a taxa de juros para buscar que a inflação convirja para a meta. É óbvio que as pessoas já fazem essas escolhas no seu dia a dia, mas também é óbvio que só esse mecanismo não é suficiente para levar a inflação para a meta, porque a inflação, nesse caso, é decorrente de uma série de fatores bem mais complexos que essa lei básica da economia, que é a do consumidor comprando aquilo que é acessível ao seu bolso. Então, o presidente fala, primeiro, uma platitude, segundo, uma platitude que não compreende a complexidade do problema, e terceiro, a terceira dimensão problemática, e que aí eu acho que é o tiro no pé, é que é uma frase que vai ao contrário de tudo aquilo que ele prometeu na campanha. Porque o que o Lula frisou, repisou, falou no Ratinho, falou na TV, falou no palanque, o povo vai voltar a consumir picanha e cervejinha. Então ele não está dizendo que a pessoa vai consumir água e carne de segunda. Ele foi muito específico, picanha e cervejinha. Então agora ele vem sugerir que as pessoas substituam esses itens por itens mais baratos. Ele está dizendo, olha, por enquanto eu não fui capaz de cumprir aquilo que eu te prometi. E isso, para o que ele está precisando, para o propósito a que a troca da Secom se propõe, etc., é um tiro no pé, porque aí você está evidenciando que você tem um problema bem grave de não conseguir cumprir uma promessa de campanha que você fez, repetiu, martelou, insistiu. E é um slogan que foi criado na ocasião pelo mesmo responsável que agora está na Secom. O Sidônio Palmeira era também o marqueteiro da campanha do Lula. Então, se o presidente vai ser exposto e vai falar mais, é preciso ter um roteiro mínimo, porque senão o risco de você produzir meme e de você produzir material para a oposição é muito maior do que o ganho que você pode ter em que o presidente volte a falar. Pois é, e essa história de, como você estava comentando, essa história de você trocar de produtos e tal, é até meio ofensivo o presidente falar isso, porque a população faz isso, as pessoas fazem isso desde sempre, né? Desde sempre fazem isso e não gostam de fazer, fazem isso contrariadas, né? Quando você tem que deixar de comprar carne de boi para comer frango, o pessoal faz isso contrariado, né? E não é uma tática, né? É uma necessidade.
é uma necessidade e que vai contra tudo aquilo que ele prometeu. Porque o que ele disse, o pobre também tem direito de comer coisa boa. Por que o pobre não pode comer picanha? No meu governo, no primeiro governo, o pobre comia picanha e vai voltar a comer. Então, toda a narrativa é de que ele, primeiro, vai fazer os preços baixarem, e segundo, tornar os itens de consumo mais luxuosos e mais caros acessíveis a todos. De fato, ele fez políticas visando isso. Aumento do salário mínimo, aumento do Bolsa Família, são políticas que levam a que quem ganha menos e quem é ali mais dependente de programas sociais tenha capacidade de consumir mais. Mas ao sugerir que as pessoas voltem e deem um recuo no que elas estão consumindo, ele está dando uma espécie de um atestado de incompetência de entregar aquilo que ele sugeriu. E a gente tem casos clássicos aí de frases desse sentido que denotam isso que você está falando, que a gente pode chamar de insensibilidade social, né? A mais clássica é a da Maria Antonieta, se não tem pão com a mão brioche, que é ao contrário, ela nem sabia o preço das coisas, sugeriu um item ainda mais luxuoso. Mas o Paulo Guedes era useiro e vezeiro em cometer frases desse tipo, e o PT caía em cima dele na época. E agora o presidente vai lá e faz uma gafe do mesmo tipo, né? Exatamente. Vera Magalhães, obrigado, Vera. Até mais aqui no CBN Brasil e até logo mais tarde no Viva Voz das 5 horas da tarde. Obrigado, Vera. Até mais, um ótimo fim de semana para quem já for testar e até mais tarde para quem estiver com a gente no ponto final. Até mais, Vera. Até mais.